Imagine algo que transcenda a barreira do imaginável, do normal e do que até ali era o limite. Uma mudança de paradigmas, uma escalada exponencial. Tudo o que se fazia até então na Fórmula 1 de repente ficou ultrapassado e quem tinha acesso àquela tecnologia passaria a vencer. E quem não tinha ficou relegado de repente às sobras, aos farelos, quase nada. Em 1977 apareceram na Fórmula 1 os motores turbo e de repente uma a uma das equipes que o adotaram passaram a contar com uma arma poderosa para vencer. E o resto passou a lutar não mais por vitórias e sim pela sobrevivência. Quem tinha turbo contava com motores que debitavam 1.000, 1.100 até 1.300 cavalos em condição de classificação. E quem não tinha, lá atrás tinha meros 600, 650. É dessa era insanamente maravilhosa que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela gasolina Petrobras Podium, parceira do Splash and Go. A gente fala aqui tanto de carros, motores, alto desempenho, potência, e a gasolina Podium tem exatamente tudo isso. O combustível oficial da Stock Car, tecnologia das pistas no tanque do seu carro. Se você procura alto desempenho, vai encontrar na gasolina mais avançada do Brasil. Daqui a pouquinho eu falo mais dela. O conceito da chamada sobrealimentação não era novo. Até mesmo a Fórmula 1 nos anos 50 já tinha visto os chamados superchargers, logo no primeiro regulamento. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre a evolução dos motores desde 1950 até hoje, eu recomendo que você veja este vídeo aqui sobre os motores e o link está na descrição. Motores turbo foram utilizados nos aviões durante a Segunda Guerra Mundial para melhorar o desempenho dos motores em elevadas altitudes. Lá em cima, com o ar mais rarefeito, temos menos moléculas de ar entrando na admissão do motor. Então, havia uma perda de potência, limitação de autonomia e também de altitude, já que por esta razão não dava para ir tão alto. O turbo, portanto, ajudava demais. Podendo voar mais alto, você tinha por decorrência mais autonomia e lá em cima ficava a salvo do fogo antiaéreo. Mas antes da gente seguir com essa história, vale a gente conversar rapidamente sobre o conceito por trás do turbo. O que ele faz, afinal? Vou dar um exemplo que todo mundo ou quase todo mundo vai saber relacionar. Lembra quando a gente vê jogos da Taça Libertadores na televisão, quando times do Brasil vão jogar na Colômbia, no Equador, no México, na Bolívia? Países esses com cidades e, portanto, estádios em elevadas altitudes. Lá em cima, em cidades que ficam a 4.000 metros acima do nível do mar, metade da altura, por exemplo, do Monte Everest, temos bem menos moléculas de ar do que em cidades mais baixas, costeiras, como por exemplo o Rio de Janeiro. Então você já deve ter ouvido os comentaristas de futebol dizendo que na altitude os jogadores brasileiros sofrem. Sim, mas por quê? Porque cada vez que você, que não mora em lugares altos assim, puxa o ar numa respiração, bem menos moléculas do que você está acostumado entram no pulmão e vão para o sangue. Por outro lado, quem mora, vive e, portanto, treina jogando bola nestes lugares, já tem o corpo acostumado a esta condição e no jogo de futebol cansa a mesma coisa que nós aqui. Por isso, inclusive, que na Copa de 70 a delegação brasileira foi para o México um mês antes, justamente para aclimatar o corpo dos jogadores a essa condição. Pois bem, é evidente que o motor de um carro e de um carro de corrida não faz a mesma coisa com o oxigênio que o seu coração e seu pulmão. O princípio, entretanto, é o mesmo. Agora imagine comigo, e alguém imaginou lá atrás, se houvesse um jeito de a cada subida e descida dos pistões dentro do cilindro, de injetar mais ar, turbo-comprimi-lo lá dentro. A explosão seria mais potente e a potência, portanto, seria maior. Peguei aqui um exemplo caseiro. Amassei bolinhas de papel, dá para ver? E vou colocar nesta seringa. Acredito que eu estou fazendo isso. Só ligar a câmera, Rodrigo.
Fica lá falando de Fórmula 1. Suponhamos que esta seringa seja o cilindro onde entra o ar e o combustível, que é comprimido e com a faísca das velas explode e faz o motor girar. Você entende que neste lugar, apenas com a pressão atmosférica empurrando o ar para dentro ou aspirando, no motor aspirado, o ar, você tem um X número de moléculas, mas se houver uma forma de comprimir muito esse lugar, você terá mais espaço para colocar mais ar? Pois é isso que o turbo faz. Legal, né? A turbina então funciona com os gases do escape que a fazem girar e conectada a um eixo, ela toca o compressor que suga da atmosfera e comprime mais ar para dentro do cilindro. Lindo, maravilhoso, mas até fazer esse negócio funcionar direito, meu amigo, minha amiga. Nos automóveis, a adoção dos turbos começou a ganhar embalo na década de 60, com a General Motors experimentando nos modelos Oldsmobile, Jetfire e Chevrolet Corvair Monza, não aquele Monza. Esses primeiros modelos enfrentaram sérios problemas, evidentemente, de confiabilidade e manutenção. Não é só que eles quebravam muito, eram dificílimos de arrumar. Um dos primeiros grandes desafios passava pelos materiais empregados até ali para se construir motores e automóveis. Com a chegada do turbo, as peças passariam a suportar esforços, tensão e temperatura muito maiores. E dentro de um carro com o cofre do motor muito menor do que num avião, tudo ficava ainda mais complicado. Nas pistas, o pioneirismo coube a Porsche com o 917-10 no Can-Am. Mas até chegar lá, muita coisa precisou mudar. Afinal de contas, com tanta potência a mais, o bloco do motor precisaria de reforço. E reforço normalmente significa acrescentar peso. Para que isso não saísse do controle, então, também novos materiais tiveram de ser pesquisados para a construção do motor. Fácil? Depende. Afinal de contas, descobrir novos materiais é um processo complicado que passa muitas vezes por tentativa, erro e enormes somas gastas em pesquisa. Na Fórmula 1, naquela época, vivíamos o auge da era do motor Ford Cosworth DFV V8, que era barato, leve, potente, confiável. Com a sua chegada, as demais fabricantes, leia-se Matra e Ferrari, passaram a ter vida dura. E de 68 até 1982, o DFV só perdeu 75, 77 e 79 para Ferrari. De resto, ganhou tudo. E se a gente está falando aqui de motores de alto desempenho, eu preciso falar para você também da gasolina Petrobras Podium, a mais avançada do Brasil e que nas pistas inclusive já correu na Fórmula 1 com a equipe Williams. E foi desenvolvida com a equipe em conjunto com sua fornecedora de motores, justamente para atender rigorosíssimos requisitos de eficiência e potência. Ela tem tecnologia de aditivação a mais alta octanagem do mercado, 102, com menor impacto ambiental, a única do Brasil, inclusive com selo carbono neutro. Proporciona o máximo de aproveitamento da potência do motor, ideal para automóveis e motos com elevada taxa de compressão e ou turboalimentados, igualzinho os motores desse vídeo. A gasolina Petrobras Podium é inclusive o combustível oficial da Stock Car, empurrando aquelas naves e disponível para você na bomba, igualzinho a das pistas. Foi a Renault que apareceu na Fórmula 1 com o turbo e no começo foi motivo de piada. Eles pegaram lições aprendidas antes em Le Mans e pensaram, talvez a gente possa pegar esses conceitos daqui, levar para lá, adaptar tudo ao regulamento da Fórmula 1 e tentar vencer a nossa maneira. Não foi fácil e logo o carro ganhou o maldoso apelido de Teapot ou chaleira, porque vivia soltando uma fumaça branca encostado na grama das pistas. Na época, o regulamento permitia que as equipes corressem com apenas um carro e fossem em nem todas as provas. Então a Renault começou espertamente a testar aquele seu motor diferentão pelas mãos de Jean-Pierre Jabouille em pistas que eles desconfiavam poderiam andar bem. Em 77, eles foram a 5 etapas: Silverstone, Zandvoort, Monza,
Inglaterra, Holanda, Itália, Estados Unidos e Canadá. 4 abandonos e uma não classificação. Um dos primeiros e principais problemas era a chamada drivability, ou seja, o piloto na saída de uma curva entrando numa reta, enfiava o pé no acelerador e por alguns segundos nada acontecia. Quer dizer, não é que nada acontecia, mas a potência toda não aparecia. Era o chamado turbo lag, atraso do turbo. E então, do nada, toda aquela força descomunal aparecia de uma vez, deixando o carro impossível de controlar. O que era um tormento para o piloto, saber quanto daquela potência toda viria e em que momento. Além disso, essa brutal descarga repentina de tudo aquilo levava câmbio e transmissão a esforços sobrenaturais. E aí, já viu, quebras tanto que em Zandvoort, Jabouille quebrou antes da suspensão e o motor até ali estava aguentando bem. Em 78, ainda com apenas um carro, eles vão a todas as etapas, menos as 2 primeiras, Argentina e Brasil. Em 14 tentativas, portanto, são 9 abandonos, mais um 4º lugar em Watkins Glen para salvar o ano. Primeiros pontos de um motor turbo na Fórmula 1. Vira o ano e a equipe francesa sente-se confiante para então vir com 2 carros. Jabouille ao seu lado, René Arnoux. Eles seguiam quebrando horrores e na soma dos 2 carros aquele ano viu 20 abandonos. Mas aí, um dia, justo na França, as coisas dão certo, os carros resistem, Jabouille vence e Arnoux é terceiro depois daquela épica batalha com Gilles Villeneuve nas últimas voltas em Dijon. O conceito estava validado. Os adversários já tinham parado de dar risada e perceberam que quando aquilo funcionasse para valer, seria a tecnologia dominante. Todo mundo queria um turbo para chamar de seu, quer dizer, todo mundo menos a Ferrari, porque Enzo teimava com os Flat 12 deitados. E isso acabaria cobrando um preço alto da Ferrari, porque depois de vencer o título em 79, eles despencariam na classificação em 80, ficando atrás até de equipes bem menores, como a Fittipaldi. Mas por que, você pode estar me perguntando? E eu explico. Vivíamos ali em 1980 o auge da febre do efeito solo, com todas as equipes fazendo enormes túneis de Venturi na lateral. E a Ferrari, com seu motor Flat 12 deitado, ocupava muito espaço, deixando pouca margem justamente para essa parte aerodinâmica. Depois desse baile em 80, Enzo Ferrari aceita e vem a Ferrari 126 CK. A primeira, um motor turbo mais compacto, priorizando a aerodinâmica das laterais. Era a vez da Renault rir de quem tinha rido dela. Em 1982, no final da temporada, a Brabham já experimentava o BMW Turbo. A Toleman já tinha os motores de Brian Hart. No final de 83, a Williams começa a usar Honda Turbo, deixando o DFV de lado. Naquele mesmo ano, a McLaren começa a experimentar os Tag Porsche, também turbo comprimidos. A Lotus virou cliente da Renault e a Alfa Romeo também abandonou seu Flat 12. Note que eu falei aqui de equipes que trocaram de fornecedor de motor no meio do ano. Sim, isso aconteceu. E no caso da Lotus, inclusive, De Angelis, a partir da 2ª etapa, já usava motores Renault e Mansell só foi usar na 9ª. Imagine a loucura que era para os mecânicos da Lotus, cada carro com um motor de um fabricante diferente. A turma da frente, então, ia embora com os turbo e a turma de trás ficava com as migalhas. Em 84, inclusive, a Arrows começa o ano com DFV e vira no meio da temporada cliente da BMW também. Sobra apenas Ken Tyrrell com motores aspirados. E aí uma treta de marca maior acontece e eu vou contar essa história separada em outro vídeo, porque ele acabaria desclassificado da temporada por inteiro. De repente, a Fórmula 1, então, com seus motores, saltava de 500, 600 cavalos para 1.000, 1.100 e até 1.300. Uma loucura, e quem não se arranjava com uma fabricante, ou pelo menos na condição de cliente para ter um motor turbo, estava fadado a secar ao sol. Lá na frente, as fabricantes mergulhavam numa corrida insana por mais e mais potência. Motores de classificação rendendo mais de 1.000 cavalos eram praticamente descartáveis, durando 5 ou 6 voltas para depois ir para o lixo. Os carros paravam no parque fechado e sua proximidade com a grama era suficiente para incendiá-la.
tamanha temperatura saindo dos escapamentos. Técnicas surreais de pilotagem apareceram, como o blipping de Ayrton Senna, smoothing it out as best he can, just clipping the curb there on the inside and then sliding it out to the exit, riding up the curb. Mirando justamente em manter o turbo rodando em alta e evitar o atraso da entrega de potência, que eu já chamei de turbo lag. Os custos e as velocidades então fugiram completamente do controle. Mirando cada uma das fabricantes em não fazer feio justamente contra suas adversárias, mas fundamentalmente suas concorrentes na venda de carros, todas elas não mediam esforços e dinheiro, com seus departamentos de pesquisa correndo atrás dos materiais mais exóticos possíveis que fossem resistentes e eficientes a toda aquela loucura tecnológica. Cenas maravilhosas, carros espetaculares. A BMW teria chegado ao auge de 1.400 cavalos em condição de classificação, empurrando os carros da Benetton em 1986. Àquela altura, o grid inteiro era turbo. Tínhamos então Tag Porsche, BMW, Renault, Honda, Motor Moderne, Zaxpid, Alfa Romeo e até a Cosworth, utilizando então turbocompressores, todas procurando pela última gotinha de potência possível. Além dos custos, a preocupação com a segurança voltou ao radar com a morte de Hélio de Angelis num teste em Paul Ricard. Desde o terrível ano de 82, ninguém perdia a vida a bordo de um carro de Fórmula 1. E a FIA então entra em cena, primeiro limitando os tanques de combustível dos carros que tinham motores turbo, para forçar as equipes então a diminuir sua pressão. Depois apareceram as válvulas pop-off, que mal comparando seriam como aquele pininho da panela de pressão. Quando o turbo chegava a uma determinada compressão, a válvula abria, aliviava e não deixava que se passasse do limite. A FIA então manda avisar, a partir de 1989, motores aspirados V8 para todo mundo. Enzo Ferrari, já no fim da vida, mas ainda cabeça dura, manda avisar, eu quero V12. A FIA diz, é V8 para todo mundo e não tem conversa. E ele então responde, quer saber? Então eu vou correr na Indy. E surge aquele blefe concretizado na Ferrari 637, com que a equipe italiana dizia correria na Indy. Como você sabe, era blefe, não correu, mas o carro foi construído. Os turbo então dessa era correriam pela última vez em 1988 e venceriam o campeonato, os Honda empurrando o MP44 da McLaren de Senna e Prost. E voltariam só em 2014 nesta nova era de motores, agora como parte de um trem de força e mirando em objetivos diferentes, não mais força bruta e sim eficiência energética. Uma época incrível em que a força bruta era a ordem do dia e os pilotos tinham que fazer malabarismo para controlar aquela cavalaria toda e sua entrega desproporcional de potência. Esse foi um episódio contando da primeira era dos motores turbo na Fórmula 1. Muitos de vocês já tinham escrito pedindo por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos e nas nossas redes. Estão passando aqui os arrobas e o link está lá embaixo na descrição. Twitter, TikTok, Telegram, Instagram. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos, nos últimos 30 dias foram 90 publicações novas. Aqui embaixo temos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um aviso cada vez que eu publico alguma coisa nova. Assim a gente deixa de depender do YouTube lembrar de te lembrar, beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço!